amar a volta de Cristo, um compromisso da igreja. Amar a volta de Cristo, um compromisso da igreja. Só um parênteses, eu coloquei aparelho essa semana, então se eu enroscar aqui, ou você vê alguma babinha caindo assim, porque eu ainda não estou acostumado. Amar a volta de Cristo, um compromisso da igreja. Então eu começo dizendo para você o seguinte: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu sei que isso é uma notícia maravilhosa, mas eu também sei que é uma notícia muito triste para alguns que estão aqui dentro. Porque tem algumas pessoas aqui dentro que sabem que se Jesus voltasse hoje, isso não seria uma notícia boa. Tem alguns casais de namorado aqui dentro hoje que sabem que se Jesus voltasse hoje, tem alguns jovens aqui dentro que eu acompanho mais de perto, sabem que pode até ter dado um glória a Deus agora aí, mas não é das melhores notícias para se ouvir. Tem alguns maridos que sabem, tem algumas esposas aqui dentro que sabem que talvez para você essa não seja a melhor mensagem. Mas graças a Deus que o intuito meu aqui hoje não é te alegrar. Mas a minha oração é que você saia daqui incomodado, inconformado, triste se for preciso, e pode ficar triste comigo, se isso gerar dentro de você um arrependimento e você largar isso que te afasta de Deus. E você no próximo culto, próximo domingo, que vai continuar sendo esse tema, você poder dar um glória a Deus de verdade, dizendo: eu estou muito feliz com a notícia, eu estou muito feliz em saber que Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Isso é algo que vem sendo pregado há 2000 anos. 2000 anos tem sido pregado isso. Jesus Cristo vai voltar. E muitas pessoas ignoram essa pregação. Muitas pessoas, talvez até mesmo aqui dentro, pensem assim: olha, mas faz 2000 anos que vocês estão dizendo isso. E ele não voltou ainda. Mas eu ouço isso daí desde que eu sou criança. E ele não voltou ainda. Mas é claro, porque esse é o tipo de informação que é parecido com a informação de o seguinte: é como se eu te dissesse: um dia você vai morrer. Você sabia que um dia você vai morrer? E aí talvez alguns pudessem dizer: mas eu tenho ouvido isso desde criança e eu nunca morri. Eu acordo todos os dias de manhã e eu nunca morri. Então quer dizer que isso nunca vai acontecer? Não, é porque o dia que acontecer, você não volta para falar. Não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. Porque esse é o tipo de coisa que só acontece uma vez na vida. Jesus Cristo vai voltar só uma vez. E ele ainda não voltou é por misericórdia. É por oportunidade. Entenda o fato de Jesus Cristo não ter voltado ainda como um ato de amor pela sua vida. Ele está aguardando por você e por mais alguns outros. Eu até ousaria dizer que quanto mais a gente prega, quanto mais a gente evangeliza, quanto mais a gente gasta a nossa vida em servir a Deus, mais rápido a volta de Jesus virá. Quanto mais a gente trabalhar, mais rápido ela virá. E Jesus, ele compara a volta dele com os tempos de Noé, que eu acho muito interessante. E eu tenho certeza que nos tempos de Noé era pregado a mensagem de: olha, vai haver um dilúvio. Olha, vai chover e vai inundar tudo e todo mundo vai morrer. Eu tenho certeza que muitos
diziam, não é bem assim. Você acha que vai chover? Nunca choveu, nunca caiu água do céu, de repente vai cair água do céu e matar todo mundo. Até parece. Você é viajeira. Eu acho que Deus está falando de algo simbólico, sabe? Algo simbólico. Talvez nós estamos inundados dos nossos problemas, inundado no nosso dia a dia. Será que não é isso? Não é? E choveu. E inundou. E todos morreram. Talvez lá em Sodoma e Gomorra havia pregadores dizendo, olha, vai cair fogo do céu e vai consumir todos aqueles que não se arrependerem. Mas será fogo do céu? Um Deus de amor mandar fogo do céu e matar pessoas, matar criancinhas? Que isso? Isso aí deve ser algo figurado, deve ser simbólico. Deus não está querendo dizer fogo do céu, deve ser alguma outra coisa. Lá no Egito, quando Moisés fala, olha, todo primogênito vai morrer, vai vir um anjo do Senhor e passar em todas as casas e matar todos os primogênitos. Deus matar criancinhas? Que isso, não. Isso não é verdade. Isso aí é simbólico, Moisés. Deus não falou literalmente isso. Deus estava querendo dizer que o primeiro filho a gente estraga mesmo. O primogênito é cobaia, a gente não sabe o que fazer. Talvez é isso que Deus esteja querendo dizer. E uma noite, o anjo do Senhor passou e matou todos os primogênitos das casas que não tinham o sangue do cordeiro no umbral da porta. E essa mesma pregação que continua sendo hoje. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E deixa eu dizer, se você considera isso algo simbólico, uma ideia antiga, isso não muda de que Jesus vai voltar. Como vive alguém que crê na volta de Jesus? Gênesis 12, vamos ver através da vida de Abraão, como nós devemos viver. Versículo de número 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Diga, os cananeus. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Diga, um altar ao Senhor. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Diga, tenda. Ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Como vive alguém que crê na volta de Cristo? Como vive alguém que ama a volta de Cristo? A primeira verdade que eu enxergo aqui na vida de Abraão é que alguém que crê na volta de Cristo, ele vive em tendas. Se você olhar no versículo 8, fala assim, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Por que eu estou usando a vida de Abraão? Porque assim como eu e você, Abraão tinha uma promessa de chegar à terra prometida. Deus chama Abraão para ir a algum lugar, para dar-lhe uma terra. E essa é a nossa situação aqui hoje. Nós estamos no meio de uma viagem.
em direção a Canaã celestial, que é o céu. Deus nos chamou e disse: olha, você vai sair da sua terra, do meio da sua parentela, e eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei, onde mana leite e mel. Eu vou te dar uma terra, que é a Canaã celestial. E aí, como é que passa a viver então Abraão? Primeiro, Abraão passa então a viver em tendas. O que é viver em tendas? O que isso significa? Viver em tendas. Muito simples, viver em tendas significa: eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu só armei minha tenda porque eu não quero ficar aqui na chuva. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Se eu fosse daqui, eu construiria uma casa, com tijolos, com cimento. Mas eu não sou daqui. Por isso eu só vou armar uma tenda. Eu estou de passagem. Eu estou indo para um outro lugar. Essa aqui não é minha parada definitiva. Eu não sou daqui. É isso que significa viver em tendas. E o desafio é esse. É entender que nós estamos em uma peregrinação, em uma viagem. O povo de Deus, quando estava cativo no Egito, e Deus usa então Moisés para libertá-los, passam então a viver no deserto, a morar no deserto, mas não definitivamente, mas como uma caminhada. E Deus então os incentiva a viver em tendas. Nada é definitivo na nossa vida. Nós temos que entender que as coisas da nossa vida aqui, cotidiana, são passageiras. Abra sua Bíblia comigo. Em João, capítulo 12, veja o que João diz. O que João escreve. João, capítulo 12, no verso 25. E eu quero que você sublinhe esse versículo, se for possível. Faça um destaque nele aí, porque isso tem que ficar na nossa mente de forma muito viva. João capítulo 12, verso 25. Eu vou esperar você achar. João capítulo 12, verso 25. Diz assim, ó: quem ama a sua vida, perde-a. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Isso aqui me causa calafrios. Você ama essa vida? Você ama essa vida? Você ama essa vida? Você ama o que o mundo te oferece? Não sou eu quem estou dizendo. É Jesus. É Jesus que está dizendo. É o Criador de todas as coisas. É o Deus do universo. Deus que usa o céu como trono e a terra como estrado dos pés. Está dizendo: não ame essa vida. Na verdade, odeie essa vida aqui na terra, porque eu tenho algo muito melhor preparado para você. Porque aqueles que amam a sua vida aqui não entenderam o que vão ter na vida eterna. Às vezes eu falo assim, em alguma conversa ou em algum culto, ou você fala: nossa, como eu gostaria que Jesus voltasse. E às vezes um jovem chega para mim e fala assim: não, pastor,
Preciso casar antes. Não, Jesus não pode voltar ainda, eu tenho que casar. Ele não entendeu ainda o que é o céu. Você não entendeu ainda o que é o céu. O céu não tem nada a ver com casamento. Casar é ótimo, é uma bênção de Deus. Sexo é maravilhoso, mas não chega nem aos pés do que nós vamos experimentar no céu. Se você entendesse o que é o céu, você diria: Deus, volta agora. Jesus, volta agora, porque eu quero viver contigo. Você diria como o apóstolo Paulo: morrer é lucro. Viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Sabe por quê que muitos cristãos têm medo de morrer? Sabe por quê que muitos cristãos têm medo da morte? Te preocupa? Você fica ansioso com isso? Porque aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. E você sabe que cada dia mais perto da morte é um dia mais longe do seu tesouro, que está aqui na terra. Mas aqueles que têm o seu tesouro no céu, aqueles que entenderam que não se junta tesouro aqui, onde a traça ela come, onde os bichos corroem tudo, mas se junta tesouro no céu, sabe que cada dia que vive é um dia mais perto do seu verdadeiro tesouro. Cada dia que passa, você está mais perto do céu. Cada dia que passa, você está mais perto do céu. Cada dia que passa, você está mais perto daquele encontro frente a frente com Deus, que Ele vai dizer para você: servo bom e fiel, entra no gozo eterno. Onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Vive em tendas, você não é daqui. Você não é daqui. Você é apenas um peregrino. Você está de viagem. Então não ame este mundo. Segunda característica de alguém que ama a volta de Cristo é, no versículo 8 ainda, de Gênesis 12: edifique um altar. A Bíblia diz que Abraão então sai da sua terra e vai para o meio desse povo estranho. E a Bíblia é muito clara em dizer que ali viviam os cananeus. Correto? Os cananeus. O que Deus estava querendo dizer ao avisar? Ali habitavam os cananeus. É que ali habitava um outro povo, pagão, que não cria em Deus, que não sacrificava para o verdadeiro Deus, mas sacrificava ídolos. Ídolos feitos por mãos humanas, ídolos criados por mente de homens, pagãos. Deus estava avisando que ali haviam potestades e principados que dominavam a mente daquele povo e levavam eles a fazer absurdos. Homossexualismo, pedofilia, tudo que acontece no nosso meio hoje. E Abraão chega então para viver no meio desse povo. E qual é a primeira coisa que Abraão faz? Para deixar bem claro para aquele povo que ele não era dali e que ele não era igual a eles. Abraão edifica um altar. Então, se você é um cidadão do céu, aonde você chegar, você precisa edificar um altar. Um altar ao Senhor. É como se você chegasse num ambiente hostil, um ambiente onde principados e potestades dominam, e você pegasse então o seu terreno da sua casa e dissesse para todos assim: olha, vocês sirvam os deuses que vocês quiserem, mas aqui dentro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque aqui dentro, nós temos um altar, e o único digno de receber os nossos sacrifícios chama-se Deus. Único. Mais ninguém. Nós aqui servimos a Deus. Vocês aí são cananeus. Nós aqui servimos a Deus. Edifique um altar. A sua casa precisa ser um pedaço do céu. Você já foi nesses empreendimentos? Sabe quando você vai nesses escritórios e eles querem te vender um apartamento
que ainda não está construído? Já foi? Já visitou? Aí você vai lá ver, né? Porque na planta é mais barato. E aí eles te falam, ó, vai ser mais ou menos assim, vai ter esse tamanho, vai ter tantos cômodos e tal. E aí, a jogada de marketing, ele fala assim, ó, você quer visitar um apartamento mobiliado? Um exemplo para você ver? Aí ele te leva. Só um apartamento que eles construíram para você ver como vai ser esse empreendimento. E aí você entra lá no apartamento, você dá uma olhada e fala, olha, tudo é perfeito, né? Os pisos e tal, você dá uma olhada e fala, muito legal. Esse é o sonho de Deus para a nossa família. Esse é o sonho de Deus para a sua casa. Você possa chegar para as pessoas e dizer assim, ó, vem aqui, deixa eu te mostrar um apartamento mobiliado do céu, vem aqui, vem aqui. Entra aqui dentro, eu vou te mostrar mais ou menos como vai ser lá no céu. Deixa eu te falar como é que as pessoas vão se tratar no céu. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu te falar como é que é a língua que eles vão falar no céu. É mais ou menos assim. Sua casa precisa ser um pedaço do céu. Porque você é do céu. Porque você é de lá. No ano passado, nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos. E para ir para os Estados Unidos, você precisa de visto. Um visto americano. Eles precisam autorizar você a entrar lá. E então nós agendamos lá e fomos em São Paulo, na embaixada americana. Lá na embaixada. E é muito interessante. O que é uma embaixada? A embaixada é um lugar que representa um outro país. Então a embaixada americana é em São Paulo. Então a embaixada americana está no solo brasileiro, mas quando você pisa no portão para dentro, é como se você estivesse num solo americano. Sabia disso? Lá dentro da embaixada, as leis são americanas. Lá dentro da embaixada, a maioria das pessoas que trabalham são americanas. Lá dentro da embaixada, eles falam, sabe que língua? Inglês. Entre eles falam inglês. Porque eles são da onde? Dos Estados Unidos. Eles não são daqui. Eles estão aqui para uma missão. Mas eles não são daqui. E eu acho muito interessante é que Paulo diz isso em 2 Coríntios 5, no versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Eu e você fomos chamados para ser embaixadores. Você está pisando num solo que não é um céu, mas você está aqui apenas para uma missão. Então, a língua da sua casa tem que ser a língua do céu. As leis que regem dentro da sua casa têm que ser as leis do céu. A roupa que veste dentro da sua casa tem que ser as roupas que agradam aquele que está no céu. Aquilo que se assiste dentro da sua casa, aquilo que se consome dentro da sua casa, aquilo que se acessa dentro da sua casa, tem que ser aquilo que agrada o céu. Porque você é um embaixador de Cristo. Você está aqui apenas numa missão, esvaziar o inferno. Você está aqui apenas numa missão, pregar o céu. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é um embaixador de Cristo. Sua pátria não é essa daqui. E é interessante que Abraão, então, ele edifica esse altar a chegar neste lugar. Porém, lembra-se que o sobrinho dele foi com ele, Ló. E aí chega um certo momento aqui, você pode ler na sua casa, Gênesis, e Ló e Abraão, eles entram ali num conflito. Os pastores de Ló com os pastores de Abraão brigam. E eles são obrigados então a se separar. E Abraão dá liberdade para Ló escolher, e Ló olha e fala, olha, aquela parte está muito bonita, eu vou para lá. Então ele vai para a parte que ele achou mais bonita, e ele vai para Sodoma. E ele está vivendo então nessa cidade. E assim como Abraão, ele não é dali. Ele não é dali. E assim como o lugar onde Abraão estava, haviam principados e potestades dominando sobre aquele lugar. E ele passa a viver neste lugar. Só que a diferença é que Ló não edificou um altar.
Ló não edificou um altar. Ló não viveu como embaixador. Ló decidiu tirar a cidadania daquele lugar. Ló decidiu tirar o green card de Sodoma e ficar por ali mesmo. Como Deus é muito misericordioso, Ele manda um anjo para implorar para Ló sair. A Bíblia diz que o anjo pega eles pela mão e puxa eles para fora. Vamos, porque Deus vai destruir este lugar. Tamanha era a promiscuidade, o pecado que dominava aquele lugar. E então Ló sai. Mas como Ló não havia edificado um altar, Ló não era dali, mas aquele lugar entrou dentro da família de Ló. Primeiro, o anjo fala: vá e não olhes para trás. E a mulher de Ló sai da cidade de Sodoma, porém Sodoma não sai de dentro dela. E ela olha para trás, querendo dizer: que saudade. Poxa, o meu tesouro está ficando ali. Tudo que eu amo está ali. Porém aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. E ela se transforma numa estátua de sal. Aí Ló vai para as montanhas, para se proteger com medo. E chegando lá, as filhas de Ló eram virgens. Eram virgens. E aí elas vêm-se sozinhas com o pai e bate um desespero nelas. E agora? A gente vai morrer sem descendência? A gente vai morrer sem descendente, sem filhos? O que a gente vai fazer? E elas têm então a brilhante ideia de embebedar o pai e ter relação com ele. Aí a mais velha primeiro, numa noite, embebeda o pai e tem relação sexual com ele. E aí no outro dia, a mais nova tem a brilhante ideia de seguir o exemplo da discipuladora dela, embebeda o pai e tem relação com ele, e as duas engravidam então do pai. Da onde elas tiraram essa ideia? Onde elas aprenderam isso? Da onde veio essa maldade? Sodoma. Sodoma havia entrado dentro das filhas de Ló. Será que esse mundo já não entrou dentro do coração dos seus filhos? Será que esse mundo já não penetrou o coração dos nossos filhos? Será que seu filho não ama esse mundo e por isso não será digno do reino de Deus? Será que seu filho não ama esse mundo e por isso perderá a vida dele? Porque só aqueles que odeiam a vida neste mundo é que serão dignos da vida eterna. As revistas aqui que nós vemos aumentam o nosso amor por este mundo. Os sites que nós acessamos aumentam o nosso amor por este mundo. A importância que nós colocamos nisso aumenta o nosso amor por este mundo. A importância que nós colocamos no carro, na moto, na roda, no jogo, no esporte, aumenta o nosso amor por este mundo. Tem muitos filhos que gritam a todos os pulmões: Timão, Tricolor, é peixe, mas não gritam Jesus. Porque o pai soube muito bem discipulá-lo para adorar um ídolo, mas não soube discipulá-lo para ir para o céu. Será que o mundo já não entrou dentro de você e dentro dos seus filhos? Hoje tem um anjo aqui que quer puxar você pela mão deste lugar. Mas não olha para trás. O que é não olhar para trás? Não retroceda amanhã, na segunda-feira, ao chegar no seu serviço e acessar a internet. Não retroceda amanhã, na segunda-feira, ao chegar na sua casa e estar no mesmo ambiente. Não olhes para trás. Você não é daqui, você é do céu. Edifique um altar. E que altar? Para a gente encerrar. Que altar? O altar da oração. Ore. Ore dentro da sua casa. Fale com Deus. Nós temos que entender algo. Deus está conosco 24 horas.
Ele resolveu fazer habitação dentro de nós. Ele decidiu morar dentro de nós. Então, a nossa oração tem que ser sem cessar. Porque Deus está ali sem cessar. Deus está ali o tempo todo. Então, todo tempo livre que tiver na sua mente, ore. Está parado? Ora. Quer uma dica? Para de falar com você mesmo. Às vezes a gente passa o dia inteiro falando com nós mesmos. Você acorda dizendo, levantar, vou escovar meus dentes, aí vou fazer um café para mim agora, vou... Para que você fala com você? Você não pode ajudar nada em você mesmo. Fala com Deus. Bom dia, Jesus. Senhor, vou levantar, me usa hoje, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Vou tomar um café, Pai, para me manter acordado, porque eu quero trabalhar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor Jesus, vou escovar meu dente aqui, Pai. Não deixa eu falar bobeira hoje, Pai. Ora. Está no carro? Ora. Vai lembrando das pessoas. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano. Senhor, me fechou, Pai. Glória a Deus, Senhor. Abençoa, Pai. Que ele não bata o carro lá na frente, Senhor, assim como eu pensei agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia. Ora sem cessar. E é importante que os seus filhos vejam você orando. Somente os pequenos, mas os grandes também. É importante que eles vejam você orando. Agora, eu desenvolvi uma técnica com a Luísa. Antes, quando ela machucava, eu fazia o clássico, né? Dar um beijinho. Vem aqui que o pai vai dar um beijinho. Agora não, agora eu falo, vem aqui que o pai vai orar pelo seu machucado. Aí bateu o dedo, eu oro pelo machucado do dedo. Bateu a cabeça, qualquer coisa. A formiga picou, pernilongo, eu oro. Senhor, abençoa, Senhor, tira essa coceira da Luísa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você precisa edificar esse altar na sua casa. E seus filhos precisam aprender. Um dia Deus pediu um sacrifício para Abraão, pediu Isaac. E vocês conhecem a história. Abraão então pega o seu filho, seu único filho, e leva, o filho da promessa, e leva para sacrificar. E ele chega no lugar do sacrifício. E no caminho, Isaac faz uma pergunta para Abraão. Pai, calma aí, pai. Nós temos a lenha, nós fizemos o altar, você está com a faca aí. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Isso nos mostra algo. Isaac conhecia o altar do sacrifício. Abraão levava Isaac para sacrificar. Ele sabia o que era sacrifício. Não era a primeira vez que ele estava num altar. Leve os seus filhos para este altar da oração. Precisamos edificar o altar da santidade dentro de casa. O altar da santidade. O que é santidade? É se separar. Se Jesus compara a volta dele aos tempos de Noé, será que nós não deveríamos estar vivendo como Noé? Será que nós não deveríamos estar vivendo totalmente à contramão deste mundo, a ponto das pessoas olharem e falar assim, você é maluco? Você é doido. Amém. Sou mesmo. Mas a gente tem vivido tão igual aos outros, né? Chega a ter um momento que você não vê nem diferença. Quem é quem? O altar da santidade. Não deixe entrar na sua casa coisas que denigrem o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu me recuso a rir daquilo que faz meu Deus chorar. Gente, para mim é um absurdo alguém que diz amar a Deus assistir Pânico na TV, porque eles estão destruindo a imagem da mulher que Deus criou. Para mim é um absurdo alguém que diz amar a Deus assistir um Big Brother. Para mim é um absurdo alguém que diz amar a Deus assistir uma novela onde o principal tópico é o divórcio, é o adultério. Para mim é um absurdo alguém assistir um seriado, para mim que o tema é vingança em inglês. Você sabe do que eu estou falando. Para mim é um absurdo a gente deixar isso entrar dentro da nossa casa, esse lixo. Edifique o altar da santidade dentro da sua casa, da santidade. E seja duro com seus filhos. Não amoleça não, porque é a vida eterna deles que está em jogo. Não é felicidade deles, a alegria deles.
É a vida eterna deles que está em jogo. Edifique o altar da santidade. E edifique o altar da obediência. A grande característica de Abraão é a obediência. Obedeça a palavra de Deus. Um cidadão do céu, alguém que ama a volta de Cristo, obedece a palavra de Deus. Porque sabe que é aqui que está todas as instruções para chegar até lá. É como se Deus colocasse a gente aqui e falasse assim, ó, está aqui o mapa, volta para o céu. Eu soprei o Espírito para você, agora volta para mim. Está aqui. Obedeça a palavra de Deus. Tudo que falar aqui, siga. Não apenas leia, não apenas ouça, não apenas venha aqui e ouça o pastor falando, mas saia e pratique. Saia e pratique. A Bíblia diz que nós temos que ser como criança. Sabe, às vezes a gente olha para a palavra de Deus de uma forma tão sábia, e com interpretações tão profundas, e com simbologia, mas a Bíblia diz, olha, se você não for como criança, você não vai entrar no reino dos céus. E eu entendi isso esses dias atrás. Esses dias atrás, a gente pegou o cabelo da Luísa, tá na casa da minha mãe, e prendeu assim, ó, para trás, ó. Sabe? Prendeu aqui atrás, assim, ó, fez assim um lacinho aqui. Aí a moça que trabalha na casa da minha mãe falou assim, olha, Luísa, que bonitinho o seu rabinho. Aí ela ficou assim, ó. Tem um rabinho? Será que eu tenho um rabinho e não sabia? Será que não é assim que a gente tem que olhar para as coisas que Deus diz para nós? De uma forma um pouco mais literal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se Deus cuida de passarinho e de flor, Ele vai cuidar de você. É simples assim. Ele vai cuidar de mim. Está cuidando de passarinho, de flor, vai cuidar de mim. Não precisa ficar ansioso. É simples assim. Não junta tesouro aqui, junta tesouro no céu. É simples assim. Vamos olhar como uma criança para isso daqui. Porque nós somos uma criança para o nosso Pai. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu morava em Santo André. Eu tinha 6 anos. E eu estava fazendo lição de casa na sala, quando de repente pulou na porta da cozinha, eu estava na cozinha fazendo lição de casa, quando de repente pulou na porta um homem com uma arma desse tamanho apontado para mim. Eu fiquei assustado, tinha 6 anos, e gritei, pai! Meu pai veio, e eram ladrões, era um grupo, nos prenderam no quarto. Eu lembro que nesse dia meu pai estava no quarto lendo, minha irmã estava no outro assistindo televisão, e eu estava na cozinha fazendo lição, quando fomos rendidos. E aí ele nos levou para o quarto e começou a roubar tudo, tirou televisão, tirou as televisões grandes de tubo ainda, computador, pegou uns cheques, fuçaram todo o armário, tiraram toda a roupa. E foi terrível, foi uma experiência terrível. Fomos visitados pelo ladrão. E eu estava lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso de número 16. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 5, verso de número 2. Diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. A volta de Cristo é comparada à visitação de um ladrão. Como eu disse, meu pai estava lendo, minha irmã estava assistindo televisão, eu estava fazendo lição de casa. E fomos visitados. Mas não estávamos preparados. O portão estava aberto, destrancado. A porta da cozinha estava aberta. Não havia alarme. Porque a verdade é uma só. Que existe ladrão, todo mundo sabe. Mas não é hoje que ele vai me visitar, né? Não é hoje. Não é porque eu vou deixar a porta aberta que ele vai vir hoje, né? Pois saiba de algo. Jesus pode voltar hoje. Ele pode voltar hoje. E um pouco antes, 1 Tessalonicenses 4, no verso 16, diz assim, olha: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Eu li isso, e era Paulo explicando para eles sobre a volta de Cristo. E eu fiquei assustado, eu falei, peraí, ele está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós? Paulo acreditava que Jesus voltaria na geração dele. E aqui eu aprendo o grande segredo desse apóstolo: é viver todos os dias como se aquele fosse o dia de Jesus voltar. Quando você vive assim, você prega muito mais. Quando você vive assim, você peca muito menos. Quando você vive assim, você não se preocupa com esse mundo. Você não anda ansioso, porque Jesus pode voltar hoje. Eu confesso que eu tenho uma memória muito fraca. E por causa disso, eu coloquei no despertador do meu celular. Todos os dias quando eu acordo, aparece a seguinte mensagem: Jesus pode voltar hoje. Pode ser hoje, o dia que eu vou me encontrar com o meu amado, frente a frente. Se coloque de pé no seu lugar.